Planejamento estratégico, este é assunto para Henri Cardin. Olá, eu sou Henri Cardin, mentor, e quero falar com você sobre o próximo nível nessa nossa série com 11 vídeos onde a transformação de empreendedor para empresário, no próximo nível onde as coisas acontecem. O tema de hoje é planejamento estratégico. O que é isso? Por que as pessoas não planejam? Ninguém planeja errar. As empresas, os empreendedores, eles erram por não planejar. Startups, profissionais liberais pensam, isso não é para mim, isso é muito sofisticado, eu não preciso disso. Business plan, plano de negócios, isso me enjoa, eu não sei nem por onde começar, deve ser muito complexo. Será que é só fazer uma planilha de Excel? O que é o planejamento estratégico? O planejamento é onde você ganha previsibilidade, você ganha longevidade na sua empresa. Não é ir tocando a firma, e tocando o negócio, e rezando. Nos livros está escrito, amarre o seu camelo e depois faça a sua oração. Então, para quem tem fé, é claro que é importante fazer a oração todos os dias, agradecer, mas precisa amarrar o seu camelo, que nos dias de hoje significa fazer a sua parte, fazer o planejamento, se preparar como um empresário de verdade. E como assim? Eu preciso organizar isso e ter um começo. Eu vou ter as matrizes e eu construindo as matrizes, eu vou conseguindo clarificar, melhorar a minha visão. Seria muito parecido com o cockpit, com o painel do seu carro. Você não precisa descer do carro para colocar o dedo ali dentro do seu tanque de combustível para saber se tem combustível, né? No passado a gente colocava um cabo de vassoura no tanque do Fusca. Hoje não é assim. Você olha no seu painel do carro e você sabe como está a pressão dos pneus, como está o combustível. Então você precisa sim de um cockpit, de um painel de controle, de um dashboard, como diz as pessoas mais chiques. Mas o fato é, eu preciso validar. É como ir ao médico. No médico é feita a anamnese, é feita uma entrevista, uma consulta para entender um pouco sobre você. Então não dá para copiar do seu colega ou da sua colega, copiar o remédio que ela toma. Precisa entender como é seu DNA, como é você, como você começou a sua empresa, o seu negócio, o que você pensava. Isso pode ser refeito, replanejado. No momento desse, de crise mundial, é imprescindível que se saiba para onde vai. É muito parecido como você chegar numa cidade grande, imagina chegar num grande centro, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Curitiba, Belo Horizonte, sem o Google Maps ou sem o Waze. Você ficaria maluco tentando achar o endereço. O planejamento estratégico nada mais é que o seu Google Maps, que o seu Waze. Ele fala com você, ele valida cada etapa. E o que você acha no seu coração de empreendedor? Ou porque te falaram, alguém da sua família, ou seus colegas te disseram alguma coisa, ou você viu numa revista, você viu na internet. Isso por si só não é suficiente. Isso às vezes te dá um norte. E aí você precisa ter certeza daquilo. E a certeza vem do planejamento. Você vai desenhar matrizes. E cada matriz, uma valida a outra. Se uma tiver com uma dúvida, você faz uma outra matriz para se certificar. Seria como o double check, checar 2 vezes para tirar a prova dos 9, para ter certeza. Como você sabe que você está em bom estado de saúde? Precisa fazer um exame de sangue, ir até o médico, e o planejamento estratégico tem esse papel, fazer um exame na sua empresa, no seu negócio, para saber quais são os ajustes, quais são os remédios que precisam ser tomados. E qual a diferença entre veneno e remédio? Simplesmente a dose. E na empresa também. Então, não existe no mercado, não existe na história problema de finanças, problema de dinheiro. Existem problemas
E ao final você percebe às vezes o problema só quando falta dinheiro. E poderia ser, no planejamento, ser visto isso com muita antecipação. E a empresa não quebra assim, pirlim-pim-pim, como um passe de mágica. A empresa vai dando sinais, ela vai falhando com o tempo, ela vai mostrando, dando indícios que algo está errado. Ou o custo de vendas, ou a equipe de vendas, ou a logística, ou o seu posicionamento estratégico, ou a sua marca, ou o seu custo, ou a sua equipe, seus colaboradores. Então as empresas, elas precisam organizar os processos e as pessoas, isso dentro do planejamento. Então você pode começar com um brainstorm, com uma tempestade cerebral, ou, como diz o pessoal no interior, um toró de parpite. Você tem várias ideias, coloca tudo isso desorganizado ali. O próximo passo é você colocar alguma ordem ali, para certificar. Você pode fazer uma matriz chamada SWOT, chique o nome, em português, FOFA, FOFA, F-O-F-A. Forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Quando você descobre as suas forças e as suas fraquezas, você consegue melhorar, mitigar as fraquezas e fortalecer as forças. Para quê? Para abraçar as oportunidades e se proteger das ameaças do mercado. Quando você faz isso, você já começa a perceber o tanto de fragilidade que você tem, ou o tanto de força que você tem e não aproveita. E esse é um grande desafio. Sabendo disso, você consegue aproveitar melhor. A próxima etapa é você, após a SWOT ou a FOFA, desenhar outras matrizes. Você pode, poxa, eu quero saber quem são meus concorrentes de verdade. Todo mundo é meu concorrente. Por exemplo, eu tenho um bistrô. Será que o McDonald's, um fast food, ele é o meu concorrente? Sim, ele é seu concorrente indireto. Porque se eu vou até lá e me alimento como 2 lanches, eu não consigo mais comer no bistrô, então eu viro concorrente indireto. Mas tem concorrentes diretos que tem a ver com a minha marca, ou com o posicionamento estratégico, a proximidade, ou tem a ver com o meu preço, ou minha qualidade percebida. E aí sim eu me posiciono. Posso desenhar uma matriz GE. Eu também preciso entender qual a capacidade que eu tenho para chegar onde eu quero chegar. Então, para estabelecer o que é factível, o que é real, eu preciso colocar isso no papel. Então eu desenho também minha missão. Qual é a sua missão? Por que a sua empresa, o seu negócio, o seu escritório ou o seu consultório, por que ele existe? Quando você se formou, quando você resolveu ser empreendedor, o que você pensava? Então, eu preciso ter uma missão. Sempre que eu tiver dúvida na minha cabeça, no andar da carruagem, eu volto lá e vejo a minha missão. E quais são os valores que eu acredito? Então, os valores são pessoais da sua empresa. Os valores têm a ver com o fundador, com quem pensou em empreendimento, quem pensou no negócio. Então, eu tenho meus valores e a minha missão. E qual a minha visão? O que é visão? Visão é o que eu enxergo dali 3, 5 anos. Como eu gostaria de estar, e aí eu verifico se eu tenho forças e fraquezas, se eu tenho caixa, se eu tenho possibilidades e ferramentas para atingir o meu objetivo de verdade. E farei outras matrizes. Eu faço a matriz, por exemplo, 5Ws e 2Hs. Para que isso, Henry? Para que eu possa organizar cada etapa do que eu farei. 5Ws e 2Hs em inglês, what, where, when, how much. Então eu vou olhar aquilo e falo, poxa, o que eu quero fazer? Por que eu quero fazer? Quando eu quero fazer? Quanto vai custar isso? Quem fará isso? Onde eu farei isso? Então eu desenho passo a passo para entender se o que eu pensei faz sentido na prática. Quantas vezes você não teve uma ideia e deu errado? Imagina que você fará um churrasco, uma viagem, um bolo. Você planeja. Você faz o seu planejamento. Por quê? Se você não fizer o seu planejamento, na hora de execução, ou no meio ou no final, você pode perder todo o seu investimento. Algumas pessoas não investem na Bolsa de Valores. Por quê? Tem medo. Elas falam, poxa, eu não entendo a Bolsa de Valores, eu tenho medo daquilo lá. Só que a regra é, se eu investir na Bolsa de Valores sem dinheiros e der tudo errado, eu perco até 100 dinheiros. Só que na prática, quando uma empresa começa, um empreendedor com toda vontade, desejo, uma ideia super fantástica, inovação na cabeça, ruptura, quando ele começa um negócio e tem muito desejo, muita vontade, não tem um plano, ele vai só com a vontade, só com a energia, sem a direção. Então ele coloca muita força, muita energia e pouca direção. O que é um carro com muita velocidade sem direção?
é um acidente. Então, o nosso desafio é pensar, quando eu planejo tudo isso, organizo tudo isso, eu consigo chegar onde eu quero. Ou às vezes eu não acabo com o projeto. Não é essa a ideia de acabar com a vida do empreendedor ou do profissional liberal. Pelo contrário, o planejamento, ele dá segurança, ele dá previsibilidade, ele dá garantia. E às vezes você fala, poxa, eu queria fazer isso em 6 meses. E no planejamento você percebe que consegue fazer, mas em 1 ano, 2 talvez, mas chegará. Passo a passo. É que nem comer um elefante. Como se come um elefante? Um pedacinho de cada vez. Uma hora, o elefante acaba. Então, o planejamento tem esse papel. E além disso, sobretudo, eu preciso fazer isso acontecer. Então, eu coloquei as matrizes, e nós temos aí mais de 1 dúzia de matrizes, dependendo do tipo de serviço ou negócio que você tem. Aí sim, a gente pega essas matrizes, desenha as matrizes e transporta essas matrizes, essas informações para a vida real, para a prática, para uma matriz chamada Eisenhower, o 34º presidente norte-americano que criou a NASA. Essa matriz te possibilita saber o que é urgente, o que é importante e você transfere isso para a sua agenda. Não importa qual tipo de agenda, aquela agenda de papel, tradicional, velha de guerra, ou uma agenda eletrônica. Pode ser o iCall, o Google Agenda, pode ser o Trello, agenda do seu Outlook, da Microsoft, não importa, é imprescindível que você tenha uma agenda. Você já montou um quebra-cabeça? Aqueles quebra-cabeças gigantes? É muito parecido com isso. Você começa pelos cantinhos, né? Os 4 cantos, depois pelas cores fortes, pelos desenhos mais fortes, vai juntando até que o quebra-cabeça fica pronto. E esse é um desafio de montar um planejamento estratégico. As crianças, elas aprendem pela pedagogia, que é a ciência de ensinar a criança. O adulto, ele aprende com a andragogia. Você que é um profissional liberal, ou tem uma startup, ou um empreendedor, somos todos iguais. O desafio é como que eu faço para organizar tudo isso para virar um empresário. Esse é o planejamento, esse é o papel dele. E o adulto aprende com a andragogia, é a ciência de ensinar o adulto. Na andragogia você precisa ter desejo e ao mesmo tempo ser provocado para isso. Então, o desafio que nós temos é sermos provocados para fazermos o planejamento estratégico. Porque não é natural, não é gostoso de fazer, mas é necessário, é o que faz com que você não sinta a dor da frustração. Então, você precisa sim, talvez, sentir a dor da disciplina para que você execute um planejamento estratégico bem organizado e faça com que as suas ideias, seus sonhos, suas metas, seus desejos e projetos, eles sejam realizados. Isso é planejamento estratégico. Simples assim. Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento: Centro Automotivo Porto Seguro. Leve-me. Integrar, inovar e acelerar sua empresa. Cacau Foods. Prove e se apaixone. Telecontrol. Village Marcas e Patentes. A marca que registra. Bredas Sistemas. Tecnologia a serviço de sua empresa. Unimed Marinho. Cuidar de você. Esse é o plano. Colégio Cristo Rei. Construindo futuros. Café América. O melhor do café. CW15 Coworking. O novo endereço da sua empresa está aqui. Amigas do Lar. A mãozinha amiga que você merece. Eficaz consultoria. CIM Seguros. Seguro só com corretor de seguros. Assim, Associação Comercial e Industrial de Marília. Pierucci Studio. Produção de áudio e áudio publicitário. Binaural. Ajudar as pessoas a ouvir é a nossa especialidade. Academia RCR Esportes. Viver com saúde é a nossa forma. Grupo Paradigma. Papelaria Compasso. Há 30 anos atendendo Marília e região. Personal Coaching. A sua saúde em primeiro lugar. Stellion. Máquinas e acessórios para costura. Sunline. Para você ficar online. Huberley Rocha Contábil. Média Biz, o seu negócio na internet. Trend Bikes Marília. Tecnoplus, é mais, é plus, onde você estiver. Impacta,
Tradição na transformação de pessoas e empresas.